Namastê, irmãos. Vamos dar nossa continuidade de aula. Estamos hoje na aula 1 de 5. Na última aula nós fizemos o homem e sua sombra, né? Diante da lua, nas montanhas. A gente vai continuar esse desenho hoje, mas hoje a gente vai fazer ele usando o lado E. A gente fez ele de cabeça para baixo usando o lado D. Então nós vamos refazer ele hoje usando o lado E e utilizando uma técnica chamada quadriculado, certo? Aí na próxima aula a gente vê essa técnica mais um pouco, porque é uma forma de treinar o nosso lado E, para ele também exercer a função de desenhista, de uma forma mais racional, mais lógica, mais analítica, certo? Mas hoje nós vamos fazer, antes de chegar a esse desenho, nós vamos dar uma olhada nessa imagem aí que eu fiz. É um desenhozinho que eu rabisquei do cérebro. E esse desenhozinho aí tá mostrando uma parte importante, que é a parte de comunicação desses dois hemisférios. Então, o que acontece? Essa aqui é a região do cérebro, né? E no meio desses dois hemisférios, o lado D e o lado E, existe uma camada de um tecido, certo? Que é chamado de corpo caloso. Ele tem umas fibras de comunicação, essas fibras são fibras nervosas. E ele, até pouco tempo não se sabia, os cientistas não se sabia para que essa parte do cérebro servia. Qual era a função dela, né? Mas hoje, com muitas pesquisas, com o avanço da medicina e pesquisas com pessoas que têm problemas cerebrais, o que se notou? Se notou que isso aqui é uma área muito importante, que é essa área onde tem a comunicação entre os dois hemisférios, onde um dá a função ao outro, ou um exerce a comunicação entre o outro. É uma comunicação inteligente lá dentro, que independe de nós. Então, é essa parte aqui que faz essa interatividade aqui. Mas nós estamos buscando essa interatividade consciente, certo? Que é o trabalho de domínio do lado D, que não é um lado muito dominado, né? É um lado passivo, que é o lado Yin, sobre o lado E, que é dominante na nossa sociedade e que a gente precisa desse equilíbrio, não é isso? Né? Esse é o objetivo, a gente equilibrar o nosso emocional com o nosso racional. Então, é essa comunicação que nós vamos estar fazendo e ajudando esse corpo caloso a fazer o trabalho dele de interatividade. Então, eu expliquei essa parte aqui, que é uma parte mais científica, para que você possa entender a função de um e de outro, certo? Mas não é necessariamente só para que você entenda, certo? Você depois pode chegar no YouTube e procurar coisas mais detalhadas sobre isso, pesquisar, entendeu? Me perguntar alguma outra coisa. Mas eu queria dar essa comunicação a vocês. Agora nós vamos partir para o desenho, tá certo? Então, a gente viu que da última vez a gente desenhou esse desenho aí de uma forma... Deixa eu afastar a câmera aqui, viu? Isso. De uma forma que a gente usou o lado D, que foi de cabeça para baixo. Então, a gente tirou do lado E a capacidade lógica, a capacidade de identificação do objeto. Agora, nós vamos deixar o lado E fazer esse desenho, certo? A gente não vai virar o desenho de cabeça para baixo, certo? A gente vai quadricular ele, certo? A gente vai fazer o seguinte, você vai imprimir, se você não imprimiu esse, você imprima um, ou faça, ou tire uma medida para que você possa fazer um quadriculado no seu caderno de desenho. Pode ser um quadriculado de 8 centímetros por 9 centímetros, tá certo? Então, 9 dá 18, né?
Então aqui é 18, 8 e 8 dá 16. Então a gente divide esse desenho fazendo uma lista. Então a gente vai fazer no papel A4 isso aqui, que eu já fiz, tá certo? E vamos começar a desenhar olhando quadrinho por quadrinho, certo? Que é uma forma de treinamento do lado E, para que ele também exerça a função de desenhista. Porque o objetivo é a gente usar os dois hemisférios, certo? E não deixar que um domine. A partir do momento que a gente usa o lado E e o lado D, a gente consegue esse equilíbrio entre o racional, né, e o não racional, o emocional e o racional, né? A lógica, a intuição, e a gente consegue ter uma capacidade holística de ver tudo na vida, de ser holístico na vida. Então é uma terapia, na verdade. Então a gente está buscando, através do desenho, esse equilíbrio de polaridades de lado D e lado E. Então vamos lá. Então eu já comecei aqui, certo? Eu vou continuar. Então a partir daqui a gente pode até fazer isso, ó. Certo? Eu vou fazer aqui para que vocês façam aí. Certo? E a gente ter uma noção. Então eu deixei a lua dentro desse quadriculado. Então a gente vai orientar o nosso desenho aqui. Então mais ou menos aqui nesse quadriculado. Ainda tem uma linha aqui embaixo, né? Então aqui nesse aqui, vamos a esse aqui, ó. Então essa linha vai mais ou menos daqui até mais ou menos aqui. A gente pode marcar, olha essa linha aqui, ó. Ela veio um pouco mais aqui, ó. Então e ela faz uma curvazinha pequena, ó. Certo? E aí a gente vai para a outra linha de cima, que faz uma curva assim e encontra cá, não é isso? Mais ou menos isso? Aí ela vai vir aqui, ó, pegar a cabeça do homem. O homem eu não desenhei certo aqui não, porque eu fiz o quadriculado depois. Então tá, mas você vai seguir o seu quadriculado, tá certo? E a outra linha aqui, não é isso? É isso. E em cima, a gente sabe que a lua, mais ou menos aqui assim, ó, a gente pode marcar, viu? Na verdade, o que a gente está fazendo com esse desenho é justamente treinando o lado E a ele ser lado D. Na verdade não é nem isso, sabe? Na verdade a gente está ensinando o lado E a desenhar, certo? Através do lado racional, né? Da logística e do direcionamento matemático. Então quadriculado por quadriculado, pedacinho por pedacinho. E a gente pode usar isso aqui também para ampliar, tá certo? Então a gente pode diminuir o quadriculado para fazer esse desenho menor e pode aumentar para fazer esse desenho maior, qualquer desenho. Então essa é a técnica também de redução e de aumento de um desenho, tá certo? Então vamos continuar em cima a lua. Ela tá aqui assim, mais ou menos, né? Não é isso? A parte de cima. Isso, e a parte... Então a gente fez o desenho todo. Então aqui a gente fez o mesmo desenho usando o lado E. Então depois que vocês fizerem isso, vocês comentem a diferença entre desenhar com o lado D e depois desenhar com o E. Certo? No post, aí vocês postam lá no grupo e fazem um comentário. E a aula de hoje é isso. E aí no próximo desenho a gente vê uma forma de desenhar o lado D novamente, porque a gente vai intercalar,
lado E e lado D, tá certo? Para que vocês desenvolvam esse equilíbrio. Beijo no coração. Obrigada.